Boa noite a todos, né? Vamos partindo aqui para os conteúdos, né, que foram selecionados da nossa terceira unidade, né? Cada webinário eu fiz questão de fazer coincidir com uma das nossas unidades, né? Lembrando sempre que de uma unidade aí que tenha 60, 70 páginas, o slide acaba sendo mais um roteiro do que um esgotamento, né, de todo o conteúdo, mesmo porque nosso tempo é por volta de 1 hora, não dá para esgotar tudo. Então, eu peço a vocês que utilizem o que for tratado nos webinários como um roteiro, né, dos pontos principais aí que devem ser focados na leitura de vocês, né? Recapitulando o que nós vimos na aula passada, né? A gente trabalhou aí o conteúdo, né? Das leis, das três principais leis orçamentárias, né? Os três instrumentos do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento Brasileiro, né? Maiormente os dispositivos da Constituição, né? Estão ali contidos ali nos artigos 165 a 169, meio que esgotam o assunto e, por serem a maioria, né, de repetição obrigatória pelos outros entes, trazem os fundamentos ali do que precisa ser aprendido com relação a leis orçamentárias, né? Então, a gente tem primeiro o PPA, ele identifica os objetivos de médio prazo, né, para serem realizados nos 4 anos seguintes, e os programas a serem adotados para o alcance desses objetivos, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome diz, né, especifica diretrizes, né, quais as ações e metas constantes do PPA serão priorizadas no ano seguinte, né, na LOA, né, e além disso veicula as metas fiscais, né, os limites fiscais ali que o governo tem que obedecer durante o exercício. E a LOA, né, especificamente, né, é o programa de trabalho, né, dos órgãos, né, é o PPA destrinchado pela LDO em ação, né, vai especificamente prever receitas, fixar despesas para materializar as políticas públicas escolhidas pela LDO para serem implementadas naquele ano específico, né? Então, trata de ações operacionais. Sempre lembrando daquela pirâmide nossa, né? Planejamento estratégico, PPA, planejamento tático, LDO, planejamento operacional, a LUA. Em seguida, nós temos a tramitação dessas leis orçamentárias no legislativo, né? Principalmente no legislativo federal, mas o modelo é replicado aí nas demais casas, né? Aí a nível estadual e municipal, né? Nós vimos que além de leis ordinárias, essas leis elas são leis especiais. Elas são especiais primeiro por tratar de um assunto específico, que é o orçamento público, e por ter uma tramitação diferente das leis normais, né? O que a gente pode destacar nessa tramitação aí? Elas são votadas em sessão conjunta, né? Os votos são contados separadamente, né? Os votos do Senado e os votos da Câmara, mas em sessão conjunta. São das poucas, né? Se não me engano, são meia dúzia aí de ocasiões em que ocorrem sessões conjuntas. Uma delas é para votar as leis orçamentárias. As emendas, ao invés de serem apresentadas no plenário, elas são apresentadas na comissão mista de orçamento, né? São votadas ali primeiramente, né?
para depois, né, já como um relatório que, após votado na Comissão Mista de Orçamento, vai receber o nome de parecer da comissão, ele vai ser votado no plenário do Legislativo, né? Aí sim, aquela sessão conjunta entre Senado e Câmara, né? E vai ser votado em 2 turnos, né? Então, aí, primeiro passo, de maneira geral, realização de audiências públicas, né? Segundo, apresentação e publicação das emendas ao projeto de lei, para conhecimento dos parlamentares. Terceiro passo, apresentação e votação, até esse momento se chama relatório da comissão, né, sobre o projeto de lei e as suas emendas. Uma vez aprovado na comissão, aí vai ser apresentado e votado, né, vai receber o nome de parecer da comissão e vai ser votado no plenário do Legislativo, né? Do plenário do Legislativo vai ser encaminhado, aí não mais um projeto de lei, vai receber o nome de autógrafo, vai ser encaminhado ao Poder Executivo para sanção ou veto, né? E o último passo aí, promulgação e publicação da lei no Diário Oficial. Grosso modo, é isso que acontece, né? Vamos falar um pouco também sobre os princípios orçamentários, né? Escuta bem aí, Alessandro. Dá um retorno, por favor. Tá tranquilo, tá beleza. Ok, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os princípios orçamentários, né? Todo ramo do direito, todo ramo da administração pública, você começar a estudar, um dos primeiros assuntos que vão aparecer vão ser os princípios. Por quê? Como é que a gente deve entender os princípios, no caso aqui, os nossos princípios orçamentários? Eles são limites, são barreiras que são estabelecidas, que não podem ser, né? São rígidos, né? Que não podem ser ultrapassados ou desobedecidos, né? Então, são os fundamentos ali daquele ramo, daquele direito, né? Ou daquela ramo da administração pública, né? E que devem ser obedecidos a todo momento, né? Mesmo que você já tenha uma legislação aprovada na área e tudo, sempre você vai ter que analisá-la, né? Em cotejo aí com esses princípios, né? Qual outra finalidade que se prestam os princípios? Né? As leis não conseguem fechar todas as situações possíveis, né? Mas os princípios, sim, por serem mais gerais, né? E por trazerem ideias fundamentais, a gente tem que lembrar que para qualquer ato orçamentário, esses princípios vão ter que ser obedecidos, né? Então, vou falar primeiro sobre os princípios. No final do quadro aí, vou tecer um breve comentário sobre as exceções e o que eu penso delas, tá? O princípio da unidade ou totalidade quer dizer o seguinte: cada ente da federação, cada estado, cada município e a União devem ter um único orçamento, né? Um único documento que responda pelo orçamento naquele período, né? Assim, pode ter orçamentos paralelos, né? A periodicidade desse documento, né? Aí a gente parte para o princípio da anualidade ou periodicidade, tem a vigência limitada ao exercício financeiro, no nosso caso, né? Que coincide com o ano civil, né? Vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Princípio da exclusividade. O orçamento não pode conter dispositivo estranho à previsão de receita ou à fixação de despesa, né? Isso aí foi um dispositivo criado para impedir as famosas caudas orçamentárias, né? Porque, não sei se alguém já ouviu falar, o orçamento precisa ser aprovado, porque sem orçamento você não consegue ter autorização para realizar os programas de governo, as ações durante o ano. E o que muitos parlamentares faziam, né? Eu preciso aprovar determinada medida,
eu coloco no meio da lei de orçamento, como ele tem aprovação rápida e não pode ter muita discussão, aquela medida acaba sendo aprovada junto, né? E não tinha nada a ver com orçamento, né? Tipo, promovo tal servidor a tal cargo, a tal função, ou crio determinada função de interesse ali do legislador, né? De alguém de alguma das casas legislativas. Então, isso hoje não é mais permitido, né? O orçamento não pode conter dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, né? Princípio da universalidade, todas as receitas e despesas devem estar contidas no orçamento. Então, isso aqui barra o famoso caixa 2, né? Da contabilidade. Não pode existir um caixa 2. Todos os recursos que vão ser gastos, né? Que vão ser despendidos pela administração pública têm que ser conhecidos, e o lugar de dar conhecimento desses recursos ali é no orçamento, né? Então, princípio da universalidade, princípio da clareza. O orçamento deve ser claro e de fácil compreensão para o cidadão. Quem estudou a última unidade aí já viu que não é bem dessa maneira, né? O cidadão saber interpretar ali classificações orçamentárias, eu acho que está muito longe da nossa realidade ainda, mas existe um princípio, né? Que imagino foi criado para permitir a participação popular nos orçamentos, né? Não só pelas audiências públicas, mas também para compreender o que, de uma maneira melhor, né? Qual é o plano de governo para aquela sociedade, para aquela população ali, né? Imagino que esse princípio da clareza deveria ser aplicado de uma maneira melhor, né, nos portais da transparência aí que nós estamos vendo aí que os alunos estão acessando, e muitas vezes, quando encontram informações confusas, né? Talvez o SIGA do Senado seja um exemplo melhor, né? Com relação a essa clareza aí. Princípio do equilíbrio, né? Ele prega que deve haver um equilíbrio entre receita e despesa, e mais do que isso, né? Preferencialmente a receita deve ser superior à despesa. Tem um pequeno erro na apostila de vocês com relação a esse princípio aí. Lá está dizendo que a receita não deve superar as despesas, né? O contrário, né? Pelo princípio do equilíbrio, a despesa não pode superar a receita. Então, atentem para esse detalhe lá. Temos o princípio da não vinculação, segundo o qual é vedada a vinculação de impostos, né, a órgão, fundo ou despesa, né? Então, você não pode, regra geral, né? Tem algumas exceções, mas regra geral, nenhum imposto pode estar vinculado diretamente a algum órgão, fundo ou despesa. Você tem ali o bolo todo da tributação, e aquele bolo todo tem que atender a todas as despesas de governo, né? Se você for vincular demais um imposto, cada imposto a uma despesa, o administrador público não vai ter margem de manobra dentro do orçamento, né? Princípio da legalidade, no caso do servidor público, né? E dos entes públicos aí, inclusive os federativos, a gente sabe que para a gente, né? Eu também sou servidor público, o princípio que rege é o princípio da estrita legalidade, né? Então, cabe ao poder público ou ao servidor público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar. Isso, em termos orçamentários, também é verdade, né? Cabe ao administrador público realizar aquelas despesas, aqueles programas, aquelas ações que estão previstas no orçamento. Não pode fugir. O orçamento é o planejamento do ente público, e não pode fugir daquele planejamento, mesmo porque o nosso orçamento, né, ele se constitui em uma lei, né, uma lei propriamente dita.
né? O princípio da transparência, ele é uma evolução, né, do princípio da publicidade, né? O orçamento ele tem que ser divulgado de forma ampla à sociedade, inclusive por meios eletrônicos aí, né? Os famosos portais da transparência. E o princípio do orçamento bruto, que todas as receitas e despesas devem ser incluídas no orçamento pelo valor de seus montantes brutos, sem deduções. Por quê? Para a gente ter para o cidadão, né? E para os órgãos de controle, ter uma ideia realmente do que está entrando e do que está saindo nos cofres públicos. Né? Qual o tamanho da receita, qual o tamanho da despesa. Não vale, por exemplo, um Estado tem uma dívida com a União, ou vice-versa, e aí já apresenta a receita abatida daquela dívida. Como é que o órgão de controle vai identificar que havia uma dívida de um ente com o outro e foi feita uma compensação ali naquele meio? Então, todas as receitas e todas as despesas têm que ser constadas do orçamento, os seus valores brutos, tá? Bloqueei aí meu áudio, meu vídeo, Alessandro. Gosto sempre de conferir. Alguém me dá um retorno aí? Oi? Oi, Adriano. Oi. Voltou o som agora. Voltou? Interrompeu muito tempo? Um pouco. Interrompeu nessa slide aí. Tá. Você consegue me dizer em qual dos princípios aí? Foi só no último mesmo? No último, né? Tá, não, então só vou reler o último, né? Orçamento bruto. Todas as despesas e receitas devem ser incluídas no orçamento por seus montantes brutos sem deduções, né? Ou seja, as compensações, mesmo que elas sejam feitas, elas têm que ser em momento posterior, né, à publicação do orçamento, para que inclusive os órgãos de controle tenham essa informação, né? Aqui nós temos, não é um princípio, mas é uma regra importante do orçamento, se não me engano, prevista no artigo 167 da Constituição, é chamada regra de ouro, né? O montante de operações de crédito não deve exceder o montante de despesas de capital, né? Então, vamos dissecar aqui essa regra, né? Operações de crédito aí são empréstimos, né? De alguma maneira que o governo faz, né? Esses empréstimos, por regra, né? Devem ser aplicados em despesas de capital, né? Vamos dizer assim, investimentos. Não nas despesas de custeio, na despesa do dia a dia, né? Que seria como fazendo um paralelo com o particular, eu financiar minhas despesas de custeio, né? Conta de luz, conta de água, telefone, aluguel, né? Com cartão, com cheque especial, né? Então, assim, entende-se, né, na contabilidade pública, na finança pública, que o governo pode se endividar, né, desde que seja com investimentos, né? Grosso modo, investimentos. Há outras despesas, né, que entram aí nessa despesa de capital. Então, assim, como um limite, né, como uma barreira à contratação de empréstimos, foi colocada essa regra de ouro, né? Que as operações de crédito do ente público não devem exceder as suas despesas de capital, que são aquelas despesas destinadas a investimentos, né? Mas falei com vocês que eu ia citar as exceções, né? Se vocês lerem ou ouvirem lá os áudios, né, do artigo 165 ao 169 da Constituição Federal, vocês vão ver que cada uma dessas regras aqui acabou
sendo sofrendo uma ou outra exceção, né? E no final das contas a gente vê que é aquela lei que foi criada para ser perfeita e que começou a incomodar, né, na aplicação aos administradores, eles foram modificando, né, usando a influência que eles têm no legislativo para colocar cada vez mais exceções, né? Não pode operação de crédito exceder o montante das despesas de capital, né? Qual é a exceção? Se for aprovado pelo legislativo por maioria absoluta, né? Para ser usado com crédito, alguns tipos de créditos adicionais, que nós vamos ver aqui ao final da aula, é permitido. Então, assim, a regra ficou muito boa, mas veio a exceção para dar o jeitinho e quebrar o rigor, né? O que não é muito correto, principalmente quando diz respeito às questão fiscal, né? A apostila de vocês cita as principais fontes de recursos, né, que o governo usa para custear suas despesas, né? Então, a maioria você pegar o orçamento lá pela parte da receita, vocês vão ver que elas vão praticamente todos os tipos de receita vão estar listados lá, vão estar contidos nesses quatro, vamos dizer assim, grupos maiores aqui, né? Primeiro, principal, são as receitas tributárias de contribuições, né? Nós vimos que um terço do produto interno bruto aí costuma provir dessa fonte aí, né? Essas receitas recebem o nome, tecnicamente, de receitas derivadas. E derivadas de quê, né? Por que derivadas? Derivadas do poder de mando, do poder de império do ente estatal. São receitas que a gente não paga porque quer. São receitas que nós pagamos porque somos obrigados a pagar e que, caso não paguemos, o governo tem, né, a autonomia e a autoridade para nos cobrar, né? Inclusive de maneira compulsória, né? Usando o poder a força do Estado aí, né? Segunda fonte de receitas aí são as receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços, né? Essas são, ao contrário das anteriores, são chamadas de receitas derivadas. Essas aqui recebem o nome de receitas originárias, né? E, né, o Estado, né, o ente público, ele arrecada essas receitas agindo como particular, né? Um exemplo aí é a receita das empresas públicas, né? O Estado vende aquele produto ali, exemplo da gasolina, como se particular fosse, como fosse uma empresa, né, participando da atividade empresarial aí, né? Terceira são as receitas de operações de crédito, né? Empréstimos, financiamentos, emissão de títulos, né? São dívidas que o governo arrecada, né? São dívidas que o governo assume para poder financiar investimentos públicos, né? E as receitas de transferências correntes ou de capital, né? A gente viu aí que são receitas que às vezes derivam do texto constitucional, de leis, né? De dispositivos legais ou de convênios ou contratos entre entes públicos ou de entes públicos com particulares, né, que seriam as voluntárias. Uma observação importante, né, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único da Lei 4.320 de 64, né, essa aqui é a principal lei de finanças públicas do Brasil, não são consideradas receitas orçamentárias operações de crédito por antecipação de receita, emissões de papel moeda
ou outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro, né? Aqui é o caso das receitas chamadas receitas extra-orçamentárias, né? Quais as principais características dela? Ela entra transitoriamente no cofre do governo, ou seja, por um período geralmente inferior a um ano, a um exercício financeiro, e muitas vezes ela sequer pertence ao ente público. Ela entra para sair para uma finalidade específica. Um exemplo que a gente pode dar aqui é o depósito calção, né? Nos procedimentos de licitação. Uma das características que a empresa deve comprovar para a administração pública é que ela tem capacidade financeira de assumir o empreendimento, né? Para isso, tem um valor em dinheiro que ela é obrigada, né, a depositar nos cofres públicos, né? Para demonstrar essa capacidade financeira dela. Para quê? Para evitar, né, para provar para a administração que ela não vai quebrar no meio do empreendimento e deixar aquela obra, por exemplo, interminada, né? Então, o depósito de calção entra para em um determinado momento, depois que o contrato for cumprido, ser devolvido para aquele órgão, né? A antecipação, a operação de crédito por antecipação de receita, diz respeito ao quê? É como se fosse diz respeito à programação financeira do ente, né? Às vezes ele precisa gastar aquele valor e ainda não entrou a receita orçamentária. Então ele vai, geralmente, numa instituição financeira pública, né, que tem linhas de crédito para isso, antecipa a receita orçamentária, para quê? Para quando a receita der entrada nos cofres, ela devolver, né, aquele ao ente que emprestou, né? Então são entradas transitórias e geralmente entradas transitórias que entram e saem geralmente num período inferior a um exercício financeiro, né? E cujo, na maioria das vezes, não pertence ao ente público. O valor não pertence ao ente público, né? Coloquei esse quadro aqui, foi o único que eu encontrei que não estava com uma resolução muito legal, mas eu achei um quadro muito bom que resume, né, os ingressos públicos aí, né? Então, ele dividiu num grupo maior aí entre orçamentários e extra-orçamentários. Lá em cima, as receitas originárias, né, que seriam as de origem patrimonial e empresarial, né? As receitas derivadas, que seriam os tributos, segundo o Código Tributário Nacional, impostos, taxas e contribuição de melhoria, né? Contribuições, que são as demais contribuições que não de melhoria, as contribuições sociais, as de interesse econômico e as de interesse de alguma categoria, e os empréstimos compulsórios, né? Tudo isso aí cobrado via poder de império do Estado, né? As receitas intra-orçamentárias são receitas que transitam de um ente público para o outro aí, né? Também são originárias e derivadas, né? E as extra-orçamentárias, que ele citou aí como exemplos, né? A calção, a antecipação de receita orçamentária e a emissão de moeda, né? Um esqueminha, assim, para resumir, né, os principais ingressos, né, públicos, eu achei perfeito esse quadro aí, né? A gente pode, de repente, para fins de estudo, reproduzi-lo em forma de esquema, né? De mapa mental, alguma coisa assim. E chegamos, enfim, né, o assunto principal da aula de hoje, que são as classificações orçamentárias, né? Tanto da receita como da despesa. E o ponto-chave aí é a gente entender como a gente passa de um plano
o plano plurianual, que ele é composto por objetivos e estratégias, né? Para um documento, né? A lei orçamentária anual, que precisa especificar e em detalhes quais serão os recursos, né? Que serão utilizados para financiar as ações a serem empreendidas no decorrer de um ano, né? E o mais importante aí dessas classificações, né? Elas vão responder para a gente basicamente as principais indagações que surgem quando o assunto é o gasto orçamentário. Então, cada uma dessas indagações, ou cada uma dessas perguntas, principalmente no caso da despesa, nós vamos ver que corresponderá a um tipo de classificação, tá? E esse é o ponto principal, né? Até vou aproveitar para conferir novamente meu áudio, meu vídeo aí. Tá tudo ok? Alguém pode me dar um retorno? Tá ok, Adriano. Ok, certo. Então, esse é o ponto principal das classificações, né? Ninguém é obrigado a saber, a decorar dígito, quantidade de dígito, quais são os dígitos, o que cada dígito significa. Para isso aí, nós temos os manuais, né, da Receita, os manuais técnicos do orçamento e os manuais da despesa, né? Inclusive, acredito que durante a semana eu vou disponibilizá-los aí para vocês, né, no meio do material didático, né? O que a gente precisa saber especificamente, né, e é mais importante saber, é o que cada classificação informa para a gente, né? Mesmo porque se a gente souber qual é a informação que ela dá, de acordo com o objetivo do meu estudo, eu vou procurar uma classificação específica dentro da peça orçamentária, tá? Primeira classificação que nós temos é a da receita, não é tão importante quanto a da despesa, mas tem duas ou três informações importantes que ela nos fornece, né? As receitas na Lua, elas são identificadas por códigos, né? E tem duas classificações principais: a por natureza da receita e a classificação por fonte de recursos. Vamos ver um exemplo de cada uma e o que elas indicam para a gente, né? Por exemplo, a classificação da receita, né? Ela vai indicar para mim, num código de 8 dígitos, né? Dentre outras coisas, a categoria econômica, né? Qual é a informação principal que a categoria econômica me dá? Se a receita é corrente ou de capital, né? Porque a origem do recurso está vinculada à destinação do recurso. Receitas correntes vão financiar despesas de custeio, despesas de manutenção da máquina pública, né? Receitas de capital vão financiar o quê? Investimentos, né? Obras, né? Uma origem, né? Se é receita derivada ou se é receita originária. Derivada a gente viu que são derivadas de tributos. Receitas originárias são patrimoniais ou empresariais, nas quais o, o Estado, o ente público, né, atua como se particular fosse, né? A espécie, né? No caso, pegando como exemplo aí, espécie, rubrica, alínea e subalínea, vão ser nada mais, nada menos do que uma vamos dizer assim, especificação mais aprimorada, né, da receita, né? A espécie, se eu tiver aqui como origem um tributo, a espécie pode ser taxa, imposto ou contribuição de melhoria, né? Rubrica, a linha, subalínea, vocês vão ver que vão identificar qual o imposto, né? Partindo aqui para um exemplo mais específico, né? Foi pego um código
11, 12, 04, 10, né? Onde o dígito 1 significa receitas correntes. O segundo dígito também, o algarismo 1, significa receita tributária. O terceiro é uma receita de impostos, né? O quarto já indica para nós que é um imposto sobre patrimônio e a renda. O quinto e o sexto, a linha informam que é o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. E os últimos dois dígitos aí informam, né, que esse imposto de renda é o de pessoa física, não de pessoa jurídica, né? Então, vocês veem aí que um código de 8 dígitos, para quem não tem conhecimento das classificações, não diz grande coisa. Mas, para quem conhece as classificações orçamentárias, né, em pequeno espaço, vão conseguir retirar várias informações, né? Classificação por fonte, ela vai indicar basicamente o quê? O primeiro dígito aí vai indicar se a receita é de recursos próprios ou de recursos de terceiros, né? E se refere ao exercício corrente ou a outros exercícios, né, anteriores, certo? Os dois dígitos seguintes vão indicar para a gente se é uma receita vinculada a algum tipo de gasto ou discricionária, né? A receita discricionária é aquela que o administrador vai ter a liberdade, né, de decidir, né, qual vai ser a destinação dela. Um exemplo aqui de destinação, né? Então, a fonte aqui, 1, primeiro quadro, a gente vê que são recursos do Tesouro e do exercício corrente, né? 01 é um recurso vinculado que deve ser gasto na educação. O 02 na saúde. E o 00 é um recurso ordinário, né, que vai poder ser gasto de maneira discricionária, né? Passamos a classificação da despesa e aqui é importante fixar, né, qual a pergunta relacionada a cada tipo de classificação. E esse é o principal, né? É o aprendizado principal que vocês devem tirar dessa terceira unidade, né? A gente tem a classificação por esfera, e essas esferas orçamentárias dizem respeito àqueles 3 tipos de orçamentos que a gente viu na aula passada, né? O fiscal, o de investimento e o da Seguridade Social. Então, ela indica o quê? Em qual orçamento vai ser gasto, né, aquela despesa? Diz respeito a qual orçamento, né? Em qual esfera, né? Que orçamento vai financiar, né? E para qual tipo de gasto, né? Classificação institucional. Ela vai dizer quem vai realizar a despesa, qual órgão vai realizar a despesa, quem é responsável por implementar a ação, quem é responsável por fazer aquele programa, né? Terceira, a classificação funcional, ela indica em que área, né, em que setor em que atividade, né, da administração pública a ação governamental vai ser realizada, em que grande área, né? E a programática, ela vai dizer qual o objetivo do gasto. Ela tem muita ligação com o PPA, né? Então, o que se pretende alcançar com a implementação da política pública, né? Ela diz respeito ao quê? O programa maior, né? A estratégia maior, o objetivo maior de Estado que direciona aquela ação, né? E a última que nós temos aqui, nós temos ela tanto para receita quanto para despesa, né? É a classificação por natureza da despesa, né? Ela tem várias subdivisões, né? E a pergunta que ela responde basicamente para a gente, né? A gente tem três questões principais que ela vai nos informar. O que vai ser adquirido? Qual o efeito
dessa aquisição no patrimônio da entidade pública, né? E qual vai ser a modalidade de aplicação? Aplicação direta ou vai ser uma aplicação descentralizada? Né? Vai se aplicar um recurso, por exemplo, da federação, da União, que vai ser aplicado pelo Estado ou pelo município. Né? E a gente tem um exemplo numérico, né? O primeiro dígito é a categoria econômica, né? Está indicando que é uma despesa corrente, ou seja, uma despesa de manutenção da atividade pública, da administração pública, né? A despesa de custeio, né? O segundo, grupo de natureza de despesa, já especifica melhor, né, qual despesa corrente, né? A despesa com pessoal e encargos sociais, né? Essa despesa é uma despesa pesada na administração pública, chega a tomar aí 50% das receitas, né? Principalmente nos municípios. A modalidade de aplicação é a modalidade direta, ou seja, quem vai aplicar é a própria União. Né? O elemento de despesa o elemento 11 é vencimento e vantagens fixas para o pessoal civil. E esse tipo de classificação ela é obrigatória até aqui, né? O desdobramento de facultativa e do elemento, né? Ele, o próprio nome diz, né? Não é obrigatório, só obrigado aí até o sexto dígito aí, mas ele vai dar uma especificação maior. Nesse caso aí é tão facultativo que optou-se por não especificar mais, né? Colocou 00. Aqui um quadro que eu tirei da apostila de vocês só para identificar todas essas classificações numa mesma tela aí, né? Isso aí é como se fosse um fragmento, né, do orçamento público, né? Nós temos ali acima à esquerda a classificação institucional, abaixo à esquerda a classificação programática, né? Programação e subtítulo, em seguida a funcional, esfera, né? O S aí para a gente significa Seguridade Social, né? E logo após, né? A classificação por natureza de despesa. Então, um exemplo aqui logo a seguir, ó. Pode-se obter um grande volume de informações considerando a linha de código abaixo, tá? Então, o que a gente pode tirar dessa linha de código aí, né? Tem uma esfera, grupo, natureza, despesa, modalidade, né? Então, você identifica o quê? Alguém iniciado, né, e acostumado com as classificações orçamentárias, né? Consegue retirar daí que se trata de uma dotação do orçamento fiscal destinada à realização de despesa primária discricionária do tipo investimento a ser executado diretamente por órgão da União e sem vínculo com contrapartida. Né? É só um exemplo para a gente ver o que, por exemplo, numa folha, a gente consegue colocar quantos códigos esse aí, né? Para quem não entende, pode virar de cabeça para baixo, de lado, não vai representar nada, né? Mas para quem tem conhecimento e está com os manuais em mãos, é possível extrair uma infinidade de informações e todas elas muito importantes, né? Trago aqui para vocês uma informação que não encontrei na apostila de vocês, né? Eu encontrei os estágios da despesa, mas não encontrei os estágios da receita, né? E é uma informação importante para a gente tratar do regime contábil da administração pública, né? Eu acho que é uma informação importante, né? E que vai nos levar também a conhecer mais um princípio orçamentário, um princípio contábil aplicado aí
administração pública. Continua ok aí meu som e meu vídeo? Tá tudo ok, Aldrinho? Beleza. Então, a gente já conheceu aí o estágio da previsão, que ele vem concretizado na peça orçamentária, né? A gente viu que as receitas são previstas, as despesas são fixadas e as segundas não podem superar as primeiras, né? Por força do princípio do equilíbrio, né? O segundo estágio da receita pública é o lançamento, né? O lançamento é aquele momento em que você vai definir quem deve, o quanto deve, né? Qual a base de cálculo, qual a alíquota aplicada, né? Qual o fato gerador, né? Por que deve aquele tributo, né? Qual o vencimento, né? Então vai especificar todas as informações necessárias à cobrança, né? Ou a identificação de quem vai recolher e quanto vai recolher, né? O segundo estágio é a arrecadação, é um momento em que os contribuintes comparecem aos agentes arrecadadores, né? Para fazer o pagamento da obrigação, né? Aquele momento que você paga o tributo no banco, né? Ou na agência arrecadadora, né? E a última etapa é o recolhimento, quando efetivamente esses valores caem na conta única do Tesouro, né? No caso do governo federal, né? É importante a gente saber que a receita pública ela é considerada realizada no momento da arrecadação, no segundo estágio aí, né? Então, para a contabilidade pública, o momento em que a receita é considerada realizada é o momento da arrecadação. Logo em seguida, temos os estágios da despesa, né? A fixação ocorre na lei orçamentária anual. O empenho, né? Eu vou ler a parte técnica, né? O conceito técnico, e vou dizer para vocês em que consiste, né? É o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição de pagamento. É o momento em que você separa, assume a obrigação, né? E separa no orçamento a dotação, né? Reserva ali dentro do orçamento a dotação suficiente para quitar aquela despesa ao final do ciclo, né? De todos os três estágios aí, né? O segundo estágio é a liquidação, que consiste na verificação do direito adquirido, né? Através dos títulos e documentos comprobatórios. É o momento que o prestador de serviço ou o fornecedor chega ao ente público e entrega em alguma repartição, né? Geralmente o setor de compras ali, almoxarifado, alguma coisa assim, o bem, né? Que foi adquirido, e o servidor responsável vai dar o ateste ali naquela nota fiscal, naquele documento comprobatório, né? De que o fornecedor cumpriu com a obrigação dele, e que a despesa, né? O objeto da despesa foi entregue, né, à administração pública, né? E, por fim, o pagamento, que é a quitação da obrigação, geralmente por ordem bancária, né? Geralmente por ordem bancária, é o momento em que se quita a despesa com o fornecedor de bem ou serviço, né? A administração pública, né? Eu disse para vocês que a receita é considerada realizada no momento da arrecadação. A despesa, por força do princípio da, da prudência, ela é considerada realizada no momento do empenho, né? Então, enquanto a receita só é considerada por ente público quando o valor é arrecadado, a despesa, por força do princípio, né, um princípio contábil da prudência, ela é considerada realizada no momento em que você assume aquele compromisso com o fornecedor, né?
Rapidamente, vou dar uma passada aqui nos tipos de empenho, né? Você tem o empenho ordinário, que é aquele quando você sabe o valor exato da despesa, né? Ele é conhecido e o pagamento é realizado de uma única vez, né? A compra ali de repente, material de consumo, né? Você vai ali faz aquela cotação, vai ali, compra uma única vez, acabou, é o empenho ordinário, né? O empenho global, você conhece o valor exato, mas o pagamento vai ser parcelado, né? Um exemplo, aluguel. O aluguel você sabe qual é o valor exato todo mês, mas você vai pagar parceladamente, né? Cada mês você vai chegar e entregar aquele valor para o locatário, né? E o último, né? É o empenho por estimativa. O valor da despesa exata não é conhecido. Geralmente ele é pago parcelado, né? No caso de ele não ser suficiente, vai haver o reforço de dotação. No caso de superar o valor, vai haver uma anulação parcial ou total de dotação ali. Né? Os exemplos ali seriam o quê? Conta de água, conta de luz, telefone, né, que variam de um mês para o outro. Geralmente tem valores aproximados, mas você não tem como precisar qual vai ser o valor, né? Qual vai ser o gasto, né? Com esse tipo de. Então, eu faço um empenho por estimativa, né? Regime contábil aí, né? Só formando, é uma coisa que não pode acontecer na contabilidade particular, né? Privada, né? Você não pode ter simultaneidade aí de regimes de caixa ou de competência. Ou você assume competência no regime privado, né? Ou de competência para receita e despesa, ou de caixa para receita e despesa, né? Já na administração pública, né, no regime público, a gente tem que as receitas são reconhecidas na arrecadação, ou seja, por regime de caixa, e as despesas são reconhecidas quando legalmente empenhadas ou regime de competência, né? Eu teria mais um assunto aqui para tratar, mas como me parece que ele está no início da unidade 4 e eu estou vendo aqui que está faltando 5 minutos, eu vou interromper por aqui e na semana que vem a gente parte de onde eu parei. Hoje nós quase encerramos aqui, mas eu acho que para o conteúdo especificamente da unidade 3, eu consegui esgotar aqui, ok? Adriano, eu acho que o Jonas está falando aqui que refrescou a memória dele aqui no tempo que ele trabalhava na prefeitura, né? E aqui me refrescou a memória no tempo que eu fazia concurso, porque não, todos os concursos que eu já fiz até hoje sempre caem. Faz da despesa, faz tudo. Apropriação, liquidação, pagamento, e aí vai. E é interessante o seguinte, assim, eu também conheci, Classificação, tudo. conheci essa disciplina por conta de concurso, né? Hoje, Pois é. inclusive, eu trabalho em tribunal, mas eu tenho um cargo da área administrativa. E para a área administrativa, você sabe, né? Sim. Administração financeira, RH e administração geral. Mas hoje, Sim. por exemplo, estudando para lecionar, que é um estudo um pouco diferente, né? Essa questão das perguntas relacionadas às classificações era tudo que eu queria saber na época dos concursos e na época eu não tinha esse conhecimento, né? E Tá. hoje facilita muito mais e, na verdade, assim, para a parte prática, é o que interessa, né? Não é saber que tem 2 dígitos em um, 5 em outro. Isso aí você vai pegar um manual e vai lidar com isso aí tranquilamente. Exatamente. Assim, às vezes o aluno assim, não está lidando especificamente com isso agora no momento, porque assim,
A parte contábil da escola, na secretaria, ela está mais centralizada lá no órgão central, vamos dizer assim. Mas, evidentemente, que a partir desse conhecimento, se algum dia alguém vier atuar dentro desse segmento aí, contábil mesmo, ou lidar com essa questão orçamentária, isso é muito importante a gente ter noção, porque a gente tem onde buscar esse conhecimento, até por uma questão de segurança na atuação profissional. Quer dizer, todas essas rúbricas, esses códigos, eles direcionam onde você pode ou não aplicar determinado orçamento, né? Isso é muito importante, e isso é o que dá muitos problemas dentro da administração pública, principalmente administrações públicas municipais, onde talvez não se observa isso com tanto critério, né? Sim. E assim, eu acredito, né, não é, você não esgota um assunto desse numa aula assim, né? Mas para o objetivo do nosso próximo fórum, eu acredito que quem leu a primeira vez um orçamento, agora vai ter uma visão um pouco diferente, né, com relação a essas receitas. Pelo menos ali, o básico, saber se é uma receita para investimento, uma receita para custeio, né, uma despesa de investimento, uma despesa de custeio, vai saber identificar, né, qual esfera. Inclusive, assim, a título de sugestão, né, a gente teve alguns colegas que tiveram dificuldade, alguns alunos tiveram dificuldade de encontrar as leis, e outros já falaram que as leis em determinados portais estão bem organizadas e bem disponíveis, né? Então, quem tiver dificuldade, até mesmo não encontrar no portal do município de vocês, já vai direto num daqueles que o colega indicou ali como um bom portal da transparência, né? E utiliza como base para fazer a atividade do fórum dessa semana, né? O que abriu hoje, né? Eu já vi que o Alessandro abriu essa lei orçamentária, né? Eu acho uma boa sugestão aí para ter como fazer a atividade, né? Exato. Bom, chegamos aí a 20 horas, a gente ainda tem um tempo aí, se alguém quiser participar, pode ficar à vontade, pode se manifestar. Caso contrário, a gente vai encaminhando aqui já para o encerramento dessa aula de hoje. Igual o Adriano falou, assim, é muita matéria, mas ele condensou bastante, aí, sintetizou tudo aí nos slides, dá uma compreensão muito boa, assim, dentro do que eu conheço em termos de receita, despesa de orçamento público. O que está nos slides aí está bem objetivo e, assim, é uma base muito boa para quem precisar entrar no assunto ou iniciar no assunto, é uma base muito boa, tá? Bom, semana que vem, como eu já adiantei, a gente está encerrando aí o nosso quarto e último webinário, encerrando as disciplinas do nosso curso, tá? Alguém tem interesse de participar agora? O Jonas, pode falar, Jonas? Fica à vontade. Só comentar aqui, né? Boa noite, professor, boa noite, colegas. No início eu tive problema aqui com o meu som, mas isso é problema técnico, já a gente professor e sofrendo aqui com conexão Bluetooth aqui, mas depois pelo celular eu consegui ativar e ouvir a maior parte da aula, né? É muito bom, né? Assim, eu falo que quem não... quando eu entrei nesse ramo aí de licitação, o pessoal falava assim, qual programa? Aí vinha aquela sequência de 4 números, eu falava, poxa, como é que um programa pode ser 4 números, né? Então, o pessoal fica que trabalha sempre, né? Gosta muito de usar siglas, um QDD, ficava ali, poxa, caçar QDD, onde é que eu vou achar QDD, né? Sorte que o contador era muito gente boa e parava para explicar e acabei aprendendo muito, depois foi mais fácil, né? Mas para iniciantes você só vê letrinhas, só vê números, né? Uma sopa de números. Mas como o professor mostra aí, né? Cada número
cada número representa muita coisa, né? É isso aí, abraço. Obrigado, professor. Ô Jonas, é interessante falar hoje, coincidentemente, né, na aula que assisti hoje, fui apresentado ao QDD aqui do meu município, né? 177 páginas, cada linha com a linha de códigos daquilo. E assim, é bom saber que você já trabalhou na área, né, de maneira prática aí, esteja sempre à vontade aí, é muito bem-vindo para trazer essa experiência para a gente, tá? Eu tenho tido um pouco de dificuldade aqui, né? Vou dividir com vocês aqui uma experiência, né? Ao tentar acompanhar essa parte prática de maneira mais ativa, né? Eu entrei em contato, eu tive um colega no mestrado, né? Da administração pública municipal aqui. Eu procurei, né, para tentar acompanhar de alguma maneira, né, se fosse possível, a elaboração da nossa lei orçamentária, foi recente, né, da nossa, não foi nem da LOA, foi da LDO, né, agora no início do ano, não me deu resposta. Eu entrei em contato com a Câmara aqui algumas vezes para saber quando se reunia a comissão de orçamento, né? Tenho os e-mails para comprovar, deram aquela resposta protocolar, mas não me deram essa informação. Então, assim, ultimamente está um pouco corrido, né? Hoje mesmo eu já passei para vocês minha realidade, né? Eu saio daqui 7 horas da manhã, retorno às 17 para estar aqui às 19 com vocês, né? Mas eu eu vou comparecer agora pessoalmente, tomara que dê sorte de ser exatamente no dia da reunião. Eu já fico por lá mesmo. Pelos canais eletrônicos eu não consegui retorno ainda não. E olha que é uma prefeitura, né, um município até de um porte melhor. Não esperava assim, que o retorno fosse tão difícil, não. Mas vou conseguir também e agradeço sempre a participação, principalmente quem já teve um mínimo de contato prático aí com essas leis e com esses procedimentos aí. Beleza, Adriano. Acho que foi muito bom aí. Bom, a gente vai ficando por aqui, tá? Obrigado aí mais uma vez, professor. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Esperando vocês aí para a próxima semana, tá? E boa noite, um bom final de semana. E desejo a todos aí um bom proveito aí da disciplina. Agradeço também sempre pelo apoio técnico, pela audiência qualificada, né? Vamos trabalhando, aprendendo, conhecendo, juntos aí sempre, né? Sem parar, é assim que a gente vai construir uma administração pública melhor, né? Que seja dentro da repartição de cada um de nós aí, mas esse conhecimento, espero que de alguma maneira retorne para o cidadão aí de maneira proveitosa, né? Para trazer eficiência, efetividade e eficácia ao serviço público. Boa noite a todos e obrigado.